Você já se perguntou por que alguns criadores conseguem manter a produção de ovos alta o ano todo, enquanto outros enfrentam quedas constantes? A resposta pode estar nos detalhes da rotina diária. Neste vídeo, vamos mostrar como o horário das refeições, a ordem dos ingredientes e até a forma de apresentação da ração influenciam diretamente o desempenho das suas galinhas. E mais, você vai entender por que métodos simples, inspirados na avicultura asiática, estão ajudando pequenos criadores a economizar e produzir mais. Fique até o fim para descobrir como aplicar esse modelo na sua criação. Para aumentar a produção de ovos de forma consistente, muitos criadores têm recorrido a soluções naturais testadas em diferentes culturas agrícolas, especialmente no Sudeste Asiático. Um dos métodos mais eficazes é o uso de alimentos que contêm altos níveis de proteína e energia digestível. Entre os ingredientes mais utilizados estão o milho triturado, o arroz fermentado, a mandioca cozida e a farinha de peixe em pequenas quantidades. Esses elementos ajudam a fornecer os nutrientes necessários para que a galinha mantenha seu metabolismo ativo e foque sua energia na produção de ovos. Pesquisadores asiáticos descobriram que o fornecimento regular de folhas verdes, como a de mandioca e a de batata doce, também contribui significativamente para a postura. Essas folhas são ricas em beta-carotenos, vitaminas do complexo B e fibras, que favorecem a digestão e ajudam o sistema imunológico. Outra prática comum é a inclusão de pó de casca de ovo ou conchas moídas na ração, o que reforça o fornecimento de cálcio, essencial para a formação da casca dos ovos. A proporção desses alimentos deve ser bem equilibrada para garantir um bom desempenho. Uma sugestão simples e acessível é uma mistura de 60% do milho triturado, 20% de farelo de arroz, 10% de folhas verdes trituradas e 10% de suplemento proteico natural, como farinha de peixe ou de insetos secos. Essa combinação tem se mostrado eficiente para manter a produção de ovos em alta, mesmo em épocas de menor luminosidade. Além da escolha dos ingredientes, a frequência de alimentação também influencia. Fornecer 2 refeições diárias, com a principal no início da manhã, favorece o ritmo natural da postura. Pequenas porções de frutas, como mamão e banana, podem ser oferecidas como reforço energético, especialmente em períodos de muda de penas. Essas receitas são simples, adaptáveis às condições locais e têm apresentado bons resultados. Quando aplicadas com regularidade, criadores que adotaram essa prática relatam um aumento de até 20% na produção semanal de ovos, em comparação com dietas comerciais padrão. Esse ganho direto impacta na renda familiar e fortalece a autonomia alimentar do produtor rural. Se esse conteúdo está te ajudando, aproveita para deixar o like e se inscrever no canal. Assim, você continua recebendo dicas valiosas como essa. O seu apoio faz toda a diferença para que a gente siga produzindo mais vídeos. E conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. É muito bom saber até onde nossas informações estão chegando. A fermentação de alimentos tem se consolidado como uma estratégia eficiente e de baixo custo para melhorar a digestibilidade e a absorção de nutrientes pelas galinhas poedeiras. Em países como Filipinas, Vietnã e Indonésia, esse processo é amplamente utilizado nas pequenas propriedades, com resultados expressivos na postura e na saúde geral do plantel. Um estudo realizado por cientistas da Indonésia demonstrou que o farelo de arroz, fermentado por 48 horas com adição de água e pequenas porções de melaço, resultou em maior absorção de proteína e menor incidência de diarreia nas aves. A fermentação quebra os componentes fibrosos e reduz antinutrientes, facilitando o aproveitamento dos nutrientes essenciais. O preparo é simples e pode ser feito diretamente na propriedade. Basta colocar o farelo de arroz ou milho triturado em baldes com tampa, adicionar água limpa até cobrir, misturar com um pouco de melaço ou açúcar mascavo e deixar descansar por 2 dias. O alimento resultante tem aroma ácido suave e textura úmida, ideal para mistura com a ração seca. Outro ingrediente que pode ser fermentado é a mandioca ralada. Após a fermentação, o teor de ácido cianídrico se reduz drasticamente, tornando o alimento seguro
e nutritivo. A fermentação ainda atua como um probiótico natural, fortalecendo a flora intestinal das galinhas, o que melhora a conversão alimentar e a imunidade. Os criadores que adotaram esse método relatam um aumento de vitalidade nas aves, plumagem mais brilhante e uma produção de ovos mais constante, mesmo em períodos de clima instável. A fermentação também reduz o desperdício, pois aproveita sobras da lavoura que seriam descartadas, transformando-as em insumo de qualidade. É importante manter a higiene durante o preparo e usar recipientes limpos para evitar contaminações. A adaptação da dieta pode ser feita aos poucos, introduzindo a alimentação fermentada em pequenas quantidades até que o organismo das aves se acostume. O método não exige grandes investimentos e pode ser integrado à rotina diária com além disso, representa uma forma de valorização dos saberes tradicionais e de sustentabilidade para os pequenos produtores. A forma como a alimentação é distribuída ao longo do dia tem impacto direto na eficiência da postura das galinhas. Em sistemas asiáticos de manejo tradicional, observa-se uma atenção especial aos horários e à regularidade da alimentação. A prática mais comum e recomendada é o fornecimento de ração 2 vezes por dia, uma pela manhã, logo após o nascer do sol, e outra no fim da tarde. Antes do escurecer, a primeira refeição deve ser rica em energia, com grãos como milho, arroz e mandioca cozida. Isso garante um aporte calórico logo no início do dia, quando a galinha precisa de energia para manter o ritmo metabólico e preparar o processo de ovulação. Já no fim da tarde, o ideal é oferecer alimentos com maior teor proteico e mineral, como farinha de peixe, folhas verdes ou suplementos naturais de cálcio. Essa estratégia ajuda na formação da casca do ovo, que geralmente ocorre durante a noite. Evitar longos períodos de jejum também é essencial. Se as galinhas ficarem muitas horas sem alimento, o organismo entra em modo de economia de energia, o que reduz a taxa de postura. Por isso, em propriedades com alta produção, recomenda-se complementar com pequenas porções no meio do dia, especialmente em climas quentes, quando as aves tendem a comer menos nas horas mais quentes. Além dos horários e apresentaco, do alimento também influencia. Misturas úmidas feitas com alimentos fermentados ou frutas costumam ser mais atrativas e estimulam o consumo. Isso é útil em fases críticas, como muda de penas ou estresse por calor. Outro fator importante é o fornecimento de água fresca e limpa, em abundância. A falta de hidratação impacta diretamente na produção de ovos, pois o processo de postura exige grande quantidade de líquido. O ideal é que os bebedouros sejam limpos diariamente e posicionados à sombra. Essas medidas, simples e acessíveis, ajudam a criar um ambiente de previsibilidade para as galinhas, reduzindo o estresse e favorecendo o equilíbrio hormonal. Com um cronograma alimentar bem definido, é possível observar uma melhora significativa no rendimento do plantel em poucas semanas. A implementação dessas estratégias nutricionais, baseadas em ingredientes naturais e fermentação, tem se mostrado altamente viável para produtores de pequeno e médio porte, além de proporcionar uma melhora significativa na postura. Esses métodos reduzem os custos com ração comercial, o que aumenta a margem de lucro do criador, em comparação com sistemas que dependem exclusivamente de rações industrializadas. Os criadores que adotaram práticas como a fermentação de alimentos e o uso de folhas verdes relatam uma economia de até 35% no custo mensal de alimentação. Esse valor pode ser reinvestido em melhorias no galinheiro, compra de matrizes ou ampliação do plantel. Simplicidade do sistema permite que ele seja replicado facilmente em diferentes contextos, inclusive em áreas com infraestrutura limitada. As receitas podem ser adaptadas conforme a disponibilidade local de insumos, mantendo o foco na oferta de energia, proteína e cálcio. Essa flexibilidade torna o método mais resiliente diante de variações de preços no mercado de grãos e suplementos. Do ponto de vista sanitário, as aves alimentadas com dietas mais naturais e equilibradas tendem a apresentar maior resistência a doenças e menos necessidade de uso de antibióticos. Isso contribui para uma produção mais limpa e alinhada com as exigências dos consumidores. Por alimentos mais saudáveis, o impacto também é social. Famílias que antes tinham dificuldades para manter uma produção estável de ovos passam a gerar excedentes que podem ser vendidos na feira ou na vizinhança, criando uma nova fonte. Em regiões onde a avicultura é feita em quintais, essas práticas elevam a segurança alimentar
e fortalecem a autonomia dos produtores. A médio prazo, a soma dos ganhos nutricionais, sanitários e financeiros gera um ciclo positivo que melhora o bem-estar das aves e a qualidade de vida dos criadores. Com manejo cuidadoso, alimentação estratégica e aproveitamento dos recursos disponíveis, é possível transformar a criação de galinhas poedeiras em uma atividade sustentável e lucrativa. Se você chegou até aqui, já sabe como pequenos ajustes na rotina podem gerar grandes resultados na criação de galinhas. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder as próximas dicas e aproveite para assistir aos outros vídeos, com soluções práticas para o seu dia a dia. Um grande abraço e até a próxima!